Olá, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou mostrar quais foram as minhas leituras de dezembro. Já saiu um vídeo aí com as minhas melhores leituras do ano, né? Vou deixar aqui para vocês no final do vídeo e aqui na descrição também o link desse vídeo. E vou mostrar realmente que livros eu li para fechar o meu ano de 2021. Vou começar falando de uma HQ que me conquistou. Ficou entre as melhores leituras do ano, já tô soltando spoiler aí do vídeo. É um trabalho lindo, cheio de amor, de sensibilidade. É incrível o trabalho, que acabou sendo assim um retrato lindo do Nordeste. Estou falando de Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, do autor Jefferson Costa. Um trabalho lindo, primoroso, detalhista, cuidadoso, cheio de sensibilidade, de cultura, de sentimentos, de família, né? Da lida diária. E ele usou uma linguagem muito particular para esses personagens, que trouxe todo um clima incrível para essa história. Eu amei a leitura dessa HQ, me surpreendeu muito, eu não imaginava, já tinha visto elogios, mas acabou superando a minha expectativa. Recomendo muito essa leitura. Depois eu li um livro que eu vi muitos elogios, eu recebi várias indicações para leitura, eu gostei, mas não amei. Foi um livro para mim que teve altos e baixos. Eu tô falando de Sem Saída, de Taylor Adams, publicado pela Faro Editorial. Esse livro aqui eu fui ler com a expectativa de um thriller, mas vamos dizer assim que ele é um livro, um thriller de ação. Ou um livro mais de ação, não sei como classificar. Nós temos aqui a história de uma jovem que ela tá fazendo uma viagem para visitar a mãe que está hospitalizada numa condição muito crítica. Só que durante a viagem há uma nevasca, não dá para ela prosseguir e ela tem que parar tipo numa área de descanso que tem ali na estrada. E lá ela vai conviver durante um período com pessoas completamente estranhas que estão lá naquele mesmo local. Só que logo ali de início ela vê uma cena, uma situação horripilante. Eu fiquei assim muito impactada na hora que eu entendi o que ela estava vendo, como era aquilo, a cena, as condições, é triste demais, é realmente muito forte. E aí ela vai de alguma forma tentar resolver essa situação. Só que assim, o livro, ele realmente assim, ele te fisga nas primeiras páginas, ele tem uma agilidade muito grande, é um livro de muita ação. Mas, para mim, é uma experiência minha, ele teve algumas cenas que, para mim, não foram verossímeis. Eu falei, uma pessoa não faria isso nessa situação, sabe? E acho que a pessoa ia se colocando em situações que você fala, não é possível que a pessoa vai fazer isso. Então, assim, tiveram cenas interessantes. O livro, ele, no geral, é um bom livro, vale a pena a leitura, mas para mim não foi um livro assim, nossa, que história, que livro incrível. Não, ele teve, sim, altos, mas teve baixos também. Depois eu li finalmente um livro que eu tinha uma expectativa muito grande e ele, chegou na minha expectativa. As Alegrias da Maternidade, de Buque Mecheta. Essa é uma edição da Tag Livros, mas ele é publicado pela Dublinense. Um livro incrível, né? Nós vamos ter aqui a história da Nuego, que é uma mulher, uma nigeriana, filha de um grande líder, uma mulher que tem sonhos, é uma mulher forte, ela quer muito ser mãe. E aí ela é mandada para a capital da Nigéria, ela morava num vilarejo, e ela vai para se casar com um homem que ela nunca viu. E aí ela realiza o sonho dela de ser mãe, e o livro vai trazer todas essas nuances, essas facetas, essas expectativas, a luta, a dor.
o que é o papel da mãe, de que forma ele é vivenciado por essa mulher nigeriana, tudo que ela passa, tudo que ela faz. Olha, eu encerrei essa leitura, né? A personagem, como eu falei, ela chama Nuego, querendo saber assim, mas e agora? E Nuego, como é que eu vou acompanhar mais dessa personagem? Porque eu gostei demais. Eu fiquei assim, foi uma personagem que me conquistou muito. Ela é muito forte, é uma mulher admirável, é incrível, eu adorei. Depois eu li um livro que ele foi curtinho, eu li assim, né, numa sentada, mas foi uma experiência muito sensível, muito tocante, de um relato muito direto, muito sincero e que trouxe lições, trouxe uma reflexão. E eu tô falando de A Última Mensagem de Hiroshima, do Takashi Morita. O Takashi Morita mora no Brasil, mas ele é um sobrevivente da bomba de Hiroshima. E ele vai falar nesse livro, né, um pouquinho de Hiroshima antes desse acontecimento, até para que a gente tenha uma ambientação de como era o dia a dia lá, a vida dele, né, e um momento absurdo, né, inimaginável, trágico, cheio de consequências por anos e anos na vida dessas pessoas, né, que foi, né, o ataque com a bomba em Hiroshima, depois Nagasaki. Mas o foco aqui é a vida do Takashi. E a forma como ele conta essa experiência, essa maneira tão sincera, tão direta, e como a vida dele prosseguiu depois disso, é que tá ali a grande questão, né, desse livro. Eu gostei muito dessa leitura. É um livro assim que deixou até aquele gosto assim, eu queria mais, né? Ele é um livro de 150 páginas, mas eu queria mais ainda, porque realmente foi um livro que eu gostei demais da forma como ele relatou essa experiência, apesar de extremamente dolorosa e triste. Depois eu li uma graça, que foi O Barco das Crianças, de Mário Vargas Llosa, publicado pela Alfaguara. É uma edição em capa dura. É um livro para o público infanto-juvenil, mas eu diria que é um livro para qualquer idade, porque ele toca o coração. É uma história assim com ar de fábula, é uma história que tem um ar triste, que vai falar das conversas, né, desse senhorzinho com essa criança. Essa criança todo dia que ia para a escola, via esse senhorzinho, né, contemplando o mar. E aí a curiosidade aguçou, ele foi conversar com esse senhor e esse senhor começou a contar uma história para ele, que era uma aventura com esse ar de fábula de crianças num navio, crianças que estavam indo, né, crianças ali na época, vamos dizer, das cruzadas. É uma história assim que, quando a gente estava lendo, né, esse senhorzinho contar, você fica tão envolvida, você fica pensando, que delícia, alguém que sabe contar uma história, né, que gostoso. Foi um livro assim que foi uma experiência rápida, né, ele é uma leitura breve, cheio de ilustrações. Ele é muito, muito gostoso de ler, mas ele tem um toque melancólico, né. Eu gostei assim muito da leitura, me surpreendeu. Eu li depois a HQ A Espera, que é da Keiyun-suki Gendrikin, não sei se é essa a pronúncia. É a mesma autora da HQ Grama, que eu li em 2020, no finalzinho de 2020, e amei Grama. A Espera é uma história que vai se passar na Coreia, no momento de guerra, né? Vai falar sobre o trágico drama das famílias que são separadas por causa dessa guerra. Eu gostei muito de A Espera, mas não foi tão arrebatador como foi Grama. Aqui, o que encanta é uma história dolorosa, mas a forma tão direta com que a autora conta isso, né? Ela faz isso de uma maneira que passa assim uma veracidade muito grande para o relato dela. Eu gostei muito. E finalizei o ano
foi a minha última leitura de 2021, com um livro que eu tinha uma expectativa. Ele foi assim lançado ali há pouquíssimo tempo, mas ele estava assim já começando a pipocar no sentido de bombar e sai notícia em revista, em jornal, em site. Eu tô falando de Açúcar Queimado, de Avni Doshi. Ele é finalista do Booker Prize, um livro publicado pela Dublinense, tradução de Adriana Lisboa. Aqui nós vamos ter a história de uma mulher que tem uma relação emocional muito complicada com a mãe. Ela tem um ressentimento, uma mágoa muito grande. E ela se vê num momento, ela tá recém-casada, em que ela tem que cuidar dessa mãe, que não foi uma mãe que cuidou dela. E o sentimento dela é de que a mãe sinta a responsabilidade que ela tem sobre isso. Que ela se responsabilize pelo mal que fez a Antara, né, que é a filha. Então a Antara deseja assim, poxa, eu quero que ela sinta culpa pelo que ela me causou, por todas as dores que eu tenho. E aí ao longo da história ela vai cuidar dessa mãe, só que uma mãe que está perdendo a memória devido ao Alzheimer. Olha, é um livro que eu achei a ideia muito interessante, diferente. É um livro que traz muitas camadas, muitos sentimentos, mas não é uma leitura fácil, porque a personagem ela não tá bem. Né? Você imagina uma pessoa cheia de mágoas, de ressentimentos, com sentimento de rejeição, uma pessoa muito sofrida, né? E ela, né, tendo que cuidar de uma mãe que ela não quer. Então foi um livro assim que eu gostei, mas não amei. Não foi um livro assim que me arrebatou. Ele em algum momento ele ficou até um pouquinho cansativo, talvez até por esses sentimentos pesados que tem na história. Foi um livro assim, ok, gostei, valeu a pena fazer a leitura, mas não foi um livro assim realmente marcante para mim. Essa foi a minha experiência com Açúcar Queimado. Bom, essas foram as minhas leituras, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leituras de dezembro. Me contem aqui, deixem nos comentários o que vocês leram, né? Que livros assim que, olha, fez com que vocês fechassem o ano com chave de ouro. Se gostaram desse vídeo, deixem um like e se inscrevam. Um beijo e ótimas leituras para vocês. Tchau!